Olá, pessoal do 9º ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Hoje com o tema A Arte da Guerra, os povos, sua cultura e suas lutas. Cultura, povos, lutas, qual que é a relação que a gente consegue estabelecer, né, que nós conseguimos fazer entre cultura, luta, os diversos povos, a evolução das sociedades, passando pelas sociedades antigas e chegando na nossa sociedade contemporânea. Então, o que nós temos como objetivo? Entender como as lutas evoluíram de acordo com as diferentes culturas e conhecer diferentes lutas de acordo com o contexto histórico no qual estão inseridas. Então, percebendo essa evolução, como cada luta tinha um papel diferente ali, dependendo da cultura, da sociedade na qual elas estavam inseridas e qual que era a representação dessas lutas em determinados contextos históricos, em determinados momentos. Então, vocês sabem quando que surgiram as lutas? Quando será que surgiram essas lutas? Teve uma data específica, um dia específico que a partir de tal data nós temos condições de dizer que surgiram as lutas? Ou será que não tem uma data precisa, mas nós temos diversos momentos que mostram lutas já nas sociedades antigas lá, né? E qual que é a relação entre cultura e lutas? Nós conseguimos fazer essa relação, diferentes culturas, como que as lutas eram trabalhadas, qual que era a representação que tinha para a população de alguns países, algumas sociedades, né? E isso era muito importante fazer essa relação lá nas sociedades antigas, nos povos primitivos, evoluindo para algumas sociedades que nós conhecemos. Então, na pré-história, as lutas tinham um caráter bem específico, um caráter de sobrevivência. Então, era um meio natural e totalmente primitivo e focada no ataque e na defesa, tanto de adversários quanto de animais. Então, tanto nos adversários ali, tribos, rivais dessas sociedades primitivas, atacando, se defendendo, como também com animais selvagens. Fosse para caçar e obter um meio de alimentação, fosse para se defender, fugir do ataque desses animais selvagens. E ela buscava alguns objetivos ali que eram muito claros. Então, submeter, humilhar e eliminar. E quando eu falo em eliminar, era eliminar o animal selvagem, que poderia estar representando um risco à vida daquele homem primitivo, mas também eliminar oponentes de diferentes tribos ali, até na luta por territórios, na luta por comida. Então a luta ela tinha esse caráter bem primitivo de sobrevivência para que o homem conseguisse ali se manter as suas tribos. Já na Grécia Antiga, nós tínhamos um outro caráter para essas lutas então, tá? Nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, ela fazia parte dessa cultura esportiva e nós tínhamos uma luta em especial, que era o pancrácio. O pancrácio, a gente costuma falar que era o UFC da Grécia Antiga, né? O UFC, esse campeonato tão famoso hoje em dia, e nós fazemos essa relação entre o pancrácio com o UFC. Lógico, gente, tinham várias particularidades ali que faziam o pancrácio ser extremamente violenta, tá? E era relacionada com a sociedade em constantes conflitos. Então, culturas gregas, essa cultura da Grécia Antiga, eram sociedades que viviam em guerras, viviam em conflitos. E a luta, o pancrácio, fazia parte, então, dos Jogos Olímpicos, mas era uma luta que remetia a essa cultura violenta presente naquele momento. Então, essa primeira relação que nós fazemos também de luta com cultura. Uma sociedade mais violenta tinha uma luta que podia tudo. Se hoje em dia nossas lutas, nossas artes marciais não permitem tudo, o pancrácio, por exemplo, permitia o estrangulamento, que em alguns casos levava até a morte. Então poderia ser uma modalidade de luta fatal e que não dava problemas ali para os praticantes, porque ela estava inserida numa cultura que aceitava esse tipo de violência. Já na China, nós temos uma questão um pouquinho diferente. Temos uma forma de Kung Fu, então o Kung Fu Shaolin, que ele é relacionado ao budismo, mas mais adaptado à cultura chinesa. Então, quando o Kung Fu surgiu, ele veio de outros países, ali outras regiões, associado ao budismo,
Porém, num primeiro momento, ele não teve grande repercussão dentro do povo chinês. Por quê? Porque ele não estabelecia um diálogo com a cultura chinesa da época. Até que esse Kung Fu Shaolin, ele era adaptado ao budismo, mas também aceitava algumas coisas da cultura chinesa da época. Então, ele tolerava quase todos os comportamentos. Era uma cultura ali que aceitava também muitas formas de violência, muitos comportamentos que nós hoje em dia não conseguimos aceitar. O budismo original não aceitava vários comportamentos que a sociedade chinesa aceitava. Por isso, esse Kung Fu Shaolin, quando ele acaba sendo mais difundido na China, ele permitia comportamentos e estruturas, posturas corporais ali que o Kung Fu tradicional não aceitava. Lógico, não aceitava comportamentos de assassinatos, outros tipos de violência, roubo, por exemplo, que naquele momento, naquela cultura não aceitavam, mas tolerava comportamentos até bárbaros que outras culturas associadas ao budismo não toleravam. E temos uma lenda, então, e essa lenda de Bodhidharma foi que surgiu as 12 rotinas que estavam associadas ao fortalecimento físico desse lutador de Kung Fu. E qual que é essa lenda, então? Esse Bodhidharma, ele teria ficado 9 anos sentado numa caverna olhando para a parede, inclusive conta a lenda que a sombra dele teria ficado grudada, colada nessa parede. E a partir desses 9 anos sentado, ele teria percebido então que o corpo dele teria se enfraquecido. E para manter essa postura forte, sem prejudicar o corpo, ele criou essas 12 rotinas de exercícios que seriam fortalecimentos físicos. Com o passar dos anos, esses monges budistas, que eram quem praticavam o Kung Fu Shaolin, eles acabaram virando monges soldados. E daí eles se aperfeiçoaram na luta de golpes, de lutas e de exercícios. Por que que eles precisaram, então, se transformar em soldados? Porque era uma sociedade também em constante guerra, e com essas guerras eles precisavam proteger os templos, se proteger também, e esse Kung Fu acabou aderindo também, então, um caráter militar. Mais uma vez, então, a cultura de sociedades em guerra, interferindo ali na estrutura e na organização das lutas daquele momento, daquela sociedade. Em Roma, gente, nós pensamos muito no Império Romano e nas lutas de gladiadores. Então, os gladiadores, que eram escravos, normalmente capturados de cidades em conflitos ali, esses escravos que vinham, então, para lutar, e normalmente eram lutas que elas duravam até a morte. Quem tinha o poder de vida e morte sobre esses gladiadores era o organizador da luta, mas muitas vezes ele atendia ao apelo da plebe, né, desses telespectadores. Então os próprios telespectadores, eles davam sinais dizendo se eles queriam que aquele gladiador morresse ou vivesse. E há um sinal desse organizador da luta, então o adversário que estava em vantagem poderia acabar com a vida do adversário. Muito interessante pensar que está totalmente associada a essa cultura predominante no Império Romano, que tinha um total desprezo pela vida humana. Então, naquele momento, a vida humana não significava nada. E daí que surge a política do pão e circo. Por quê? Porque durante esses jogos, essas lutas de gladiadores, os políticos da época, eles distribuíam pão para a população que estava ali assistindo. Então, essa população comia o pão, assistia essas lutas extremamente violentas, várias que chegavam à morte desses gladiadores, e com isso se entretinha e esquecia dos vários problemas sociais, problemas de fome, de miséria, que já acometiam o Império Romano naquela época. Dessa estrutura das lutas de gladiadores, a política do pão e circo, então, e um termo que nós utilizamos até hoje nas nossas sociedades. No Japão, nós temos a relação da luta também enquanto elemento cultural. Um exemplo é o sumô. O sumô, que é considerado esporte nacional lá no Japão, e surge da lenda que seria um duelo entre dois deuses, e que a vitória de um desses dois deuses, a partir desse duelo, teria dado origem ao povo japonês.
Por isso que essa luta é extremamente importante para a população japonesa e ela tem vários rituais associados. Rituais que representam a cultura japonesa e que também representam o culto a esses deuses que teriam dado origem ao povo japonês. Um desses rituais, então, que é a batida nos pés, no chão, e é a imagem que nós observamos aqui no slide, que ela seria para espantar maus espíritos. Também os lutadores costumam jogar sal no ringue antes da luta para purificar, consagrar esse ringue. E nós temos os yokozunas. Os yokozunas são os lutadores mais graduados de sumô. São aqueles extremamente profissionais que demoraram anos para atingir essa graduação. E na cultura japonesa, eles são considerados semideuses. Então, assim, eles são reverenciados, eles têm toda uma condição privilegiada dentro da sociedade japonesa. Outra questão interessante é a hierarquia. Então, a cultura japonesa, ela prega o respeito pelo mais velho, pelo mais experiente, e dentro das próprias academias de sumô, o lutador jovem que está começando, ele tem muitas mais funções, muito mais responsabilidades do que um yokozuna, por exemplo. Então esse lutador jovem é o que vai acordar mais cedo, é o que vai ser responsável pela limpeza, ele tem toda uma questão de respeito que ele tem que obedecer em relação ao lutador mais velho, mais experiente. E tudo isso também caracteriza essa cultura japonesa. Então nós conseguimos mais uma vez observar a cultura interferindo nas modalidades de lutas. Então as lutas representando momentos culturais diferentes em diferentes sociedades. Vamos para a nossa primeira atividade então, pessoal? Podemos entender que as lutas evoluíram nas sociedades antigas, representando papéis diferentes, dependendo do contexto histórico no qual estivessem inseridos. Explique o que era a política do pão e circo relacionada às lutas dos gladiadores no Império Romano. Lembra que nós conversamos então sobre essa política do pão e circo? Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem anotar essa explicação e daqui a pouco nós voltamos a conferir a resposta. Oi pessoal, voltamos. Então, o que é essa política do pão e circo? Conseguiram lembrar? Vamos conferir a anotação? Nós temos aqui uma sugestão de resposta para vocês, né? Então, a política do pão e circo surgiu no contexto das lutas dos gladiadores.
nas quais os políticos distribuíam pão durante as lutas e proporcionavam entretenimento para as massas, desse modo ganhando apreço popular. Então é um termo que nós usamos muito hoje em dia ainda nessa política do pão e circo, nesse contexto do Império Romano. Durante essa apresentação das lutas de gladiadores para as massas, distribuía-se pão, a população ali, as camadas populares, assistiam às lutas que para eles eram interessantes e acabavam gostando dos políticos e esquecendo de todos os problemas sociais vigentes já naquela época. E na nossa cultura contemporânea, qual relação que nós conseguimos fazer, né, dessas lutas desde pequenininho, então, e nós temos que fazer esse contexto para que as lutas não fiquem desde cedo estimulando a violência. Nós temos que entender que luta, enquanto esporte, enquanto arte marcial, não é violência. Porém, em alguns contextos, elas acabam estimulando alguns jovens a ficarem um pouquinho mais agressivos. Um exemplo, então, lá dos desenhos animados. Quem lembra dos Power Rangers? Quem nunca brincou, que até escolhia a cor que queria representar, né? As meninas que queriam ser o Ranger rosa, por exemplo, ou o Ranger mais poderoso, o que fazia mais acrobacias. E esses heróis, eles normalizavam a violência desde a infância. Será que acontecia isso mesmo? Será que, mesmo sem perceber, assistindo desenhos Power Rangers, Jiraiya e diversos outros desenhos que sempre tinham essas lutas contra monstros, muitas vezes improváveis ali, nós já víamos violência, luta, briga. Será que isso não fica no subconsciente de alguns jovens já estimulando essa postura mais agressiva? Aí nós paramos para pensar nessa transição para os filmes. Então essa criança que assistia desenhos e que às vezes acabava, quando ficando adulto, assistindo filmes como, por exemplo, Kill Bill, que consolidava uma violência na nossa sociedade contemporânea. Então são filmes que eles tratam a luta de uma forma violenta, de uma forma agressiva. E isso é muito importante, nós fazermos essa reflexão, nós termos esse diálogo, essa conversa, para entendermos que são desenhos, são filmes, mas que nós não podemos ter isso como base, como comum. Então nós não podemos transpor essa violência, essa agressividade que nós assistimos em alguns desenhos, em alguns filmes, para a nossa vida em sociedade, para a nossa sociedade contemporânea. Nós sempre temos que fazer uma reflexão. E querem forma melhor do que fazer uma reflexão sobre valores associados à luta do que, por exemplo, o filme Karate Kid? Então, o Karate Kid que também trabalha com luta, mas faz a reflexão sobre valores resgatados por meio das lutas. Então, é um outro filme, ele trata também de luta, de combate, mas ele consegue transmitir valores, respeito, solidariedade, disciplina, todos os valores que nós trabalhamos através das lutas, das artes marciais, valores que são muito importantes para a nossa sociedade contemporânea e que, por mais que trabalhem a luta, trabalham a não violência. Então é um exemplo de filme que consegue fazer a diferenciação entre o que é luta, o que é briga, o que é arte marcial, o que é violência, para que nós tenhamos isso na nossa sociedade, para que nós não entendamos a luta somente como violência. Outro exemplo, gente, são os jogos eletrônicos. Então, jogos de videogames muito comuns, como por exemplo Mortal Kombat, Street Fighter, são jogos de videogame que estimulam a violência ali através da luta, né? Golpes que às vezes acabam machucando mais o adversário. E não que esses jogos de videogame não sejam legais, todo mundo gosta de jogar, de praticar, mas, de novo, nós temos que entender que é um contexto de um jogo eletrônico, que nós não podemos transpor isso para a nossa vida em sociedade. Nós temos que ter todo esse cuidado, já que a nossa sociedade atual, nossa sociedade contemporânea, permite que nós tenhamos esses jogos online, esses vídeos, esses desenhos, então nós temos que fazer essa reflexão e entender que no contexto talvez de violência, de briga, é lá no filme, na televisão, no desenho, no videogame. Na nossa vida em sociedade, nós temos que fazer essa outra reflexão. Então, nós temos que pensar nisso enquanto reflexão para a não violência. E o MMA, gente, a nossa febre da atualidade, né? Vários jogadores,
Será que vale tudo mesmo? Porque o MMA muitas vezes era confundido com o vale tudo, mas as artes marciais mistas significam que vale tudo no contexto das artes marciais. Então que o lutador de MMA pode utilizar qualquer arte marcial, seja karatê, kung fu, muay thai, boxe, judô, qualquer categoria de arte marcial. Não que vale tudo, mesmo porque as regras são muito rígidas para que não tenham situações de violência. E isso é interessante fazer esse recorte, então, para a nossa sociedade atual, que o próprio MMA tem regras específicas para que não tenha a violência nas disputas. E vocês sabiam, gente, é importante que as federações de artes marciais tenham registrado seus lutadores com maior habilidade, pois estes são considerados armas brancas do ponto de vista do direito penal. Então, pensando já na nossa sociedade atual, na nossa cultura atual e nos lutadores de diversas artes marciais, vocês sabem o que é uma arma branca? É aquela arma que não é arma de fogo, então que não usa pólvora. Em alguns momentos uma faca é considerada uma arma branca. E o lutador, com o corpo dele, esse lutador que domina muito da arte marcial, ele pode ser considerado uma arma branca. Então, esses lutadores, além de todos os valores incutidos ali na luta, ele também tem que ter a questão do valor social, do valor legal, porque se ele se utiliza dessa característica, dessa habilidade que ele tem numa briga de rua, por exemplo, ele é preso, porque ele é considerado uma arma branca. Então são todas questões que nós temos que discutir na nossa sociedade atual, que é a caracterização da luta na nossa cultura, dessa nossa sociedade contemporânea. Vamos para a nossa segunda atividade, pessoal. As artes marciais mistas, também conhecidas como MMA, são muitas vezes chamadas de vale tudo. Explique o conceito de vale tudo relacionado a essas lutas e indique se o referido conceito está relacionado à violência. Então, essa reflexão que nós fizemos sobre as lutas na nossa sociedade contemporânea e aquele apelo à violência que talvez alguns desenhos e filmes tragam, e chegando no MMA. Tem relação com a violência? Eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem e daqui a pouco nós voltamos com a resposta. Oi pessoal, voltamos. E aí, conseguiram fazer essa relação? Qual que é o conceito do vale tudo no MMA? Ele está relacionado à violência? Vamos conferir? Então, o vale tudo associado ao MMA refere-se ao fato de que vale usar qualquer modalidade de arte marcial na disputa, porém não incita a violência.
pois o MMA possui regras muito rígidas para evitar a violência e marcar a modalidade como uma categoria de luta. Então, mais uma vez, o MMA caracteriza enquanto luta e tem regras específicas que não permitem a violência. O que nós estudamos hoje, então? As lutas enquanto componentes culturais das sociedades ao longo dos séculos, a evolução das lutas na nossa sociedade contemporânea e os desenhos, filmes e jogos como forma de apropriação de conceitos e valores relacionados às lutas. Sempre lembrando, então, que esses conceitos e esses valores devem gerar reflexão para que a luta na nossa sociedade contemporânea não pregue a violência. Eu deixo para vocês aqui uma sugestão de vídeos para se vocês tiverem curiosidade, algumas referências do que nós usamos na aula de hoje. E é isso, com isso nós finalizamos mais uma aula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.